Fala pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos fazendo mentoria 0800 diferente por conta do coronavírus. Todos os escritórios estão trabalhando de home office, então é por isso que a gente não está com todo o nosso equipamento aqui, câmeras, áudio, para fornecer um conteúdo à sua altura. Mas a gente prefere não deixar de fazer esse conteúdo porque é extremamente importante alguns assuntos e perguntas que surgiram durante essa semana. Então, mais do que a qualidade do vídeo, a gente precisa levar conteúdo pertinente nesse momento de caos que está se instaurando aí no Brasil. E eu já queria começar com a pergunta que o Mário da ConsultSeg fez. Ele, inclusive, é nosso cliente e eu achei bem pertinente. O Mário perguntou como ele consegue acesso ao financiamento do BNDES e quais são as características, itens necessários para se conseguir esse financiamento. Bom, primeira coisa com relação ao financiamento do BNDES. Vocês podem ter visto aí nas notícias, que o BNDES liberou um financiamento específico para pequenas e médias empresas. É importante dizer que esse financiamento já existia, ele só alterou essa dinâmica de financiamento. Como? Da seguinte maneira, o prazo de pagamento melhorou, você pode ficar até 2 anos de carência sem precisar pagar, ou seja, só daqui a 2 anos você começa a pagar esse financiamento, e você pode ter um parcelamento até 5 anos. E o montante subiu, essa foi a maior modificação, para até 70 milhões que você consegue de financiamento. É claro que depende do tamanho, volume da sua empresa, a rating que você tem dentro do seu banco, não é tão simples assim, mas é possível conseguir e eu estou achando ótimo porque vai conseguir ajudar algumas empresas. Importante dizer que o financiamento do BNDES, ele me fez uma pergunta também, onde a gente consegue. Você consegue através de um agente financeiro. Como assim? Banco ou alguma pessoa autorizada que possa revender esse tipo de financiamento. Normalmente a gente vai em banco. Então, através do seu banco, que você tem conta, você pode perguntar se eles têm acesso ao financiamento do BNDES. Eu posso te adiantar que os grandes bancos já têm esse tipo de acesso, então não é tão difícil conseguir. A grande diferença é que alguns bancos oferecem melhores taxas e benefícios do que outros. Eu, particularmente, acabo recomendando a Caixa para os meus clientes pela questão dos benefícios, apesar do processo ser mais demorado, porque a Caixa ainda tem uma burocracia muito grande e não é tão sistematizada como os outros bancos, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas eu acredito que no benefício acaba valendo a pena, porque ela exige menos garantias, ela consegue até mesmo um financiamento um pouco maior que os outros bancos, porque ela acaba dando um rating melhor para a sua empresa. Então, recomendo fortemente que vocês busquem sobre isso. A taxa do financiamento do BNDES é 1,25 ano mais Selic. Só que o agente financeiro que intermedia essa situação também acrescenta uma taxa por conta da intermediação. Então, para você saber a taxa exata, você tem que buscar o seu banco e perguntar um pouco mais sobre o financiamento para saber como é que está funcionando essas taxas. Beleza? Uma outra pergunta também bem pertinente foi do Marcos, da Rio Forest. Ele perguntou sobre o Simples, como é que está funcionando o Simples de acordo com esses decretos que surgiram. Bom, o Simples foi um grande ganho. Ele sofreu um adiamento de pagamento. Então, todo mundo que ia pagar agora no mês de abril, referente à competência de março, só vai precisar pagar em outubro. E todo mundo que ia pagar em maio, referente à competência de abril, só vai precisar pagar em novembro, e quem ia pagar em junho, referente à competência de maio, vai pagar só em dezembro. Acho que eu falei certo, mas basicamente os pagamentos vão acontecer em outubro, novembro e dezembro dos próximos impostos que a sua empresa gerar. Isso é bem interessante porque vai dar um fôlego no caixa, mas não se enganem, quando chegar em outubro, novembro e dezembro, você possivelmente terá 2 impostos para pagar. E no momento crítico. Por quê? Porque é no momento de pedido de reenquadramento do Simples. Ou seja, se você não tiver com todas as suas contas em dia e se você não tiver um olhar muito crítico para isso, atento a caso necessite pedir para o seu contador fazer um parcelamento, você pode não conseguir fazer esse pagamento e aí você é desenquadrado do Simples e passa o próximo ano, o ano 2021, com uma alíquota bem mais alta
onerando muito o seu negócio. Então precisa ficar de olho. Da mesma coisa, ele me perguntou do FGTS. O FGTS também sofreu um adiamento nessa mesma proporção. Então é muito importante que você peça para o seu contador se atentar a isso. E também é um ganho no seu capital de giro, no seu fluxo de caixa, na verdade. Uma pergunta que também foi bem relevante foi do Rodite, da Rodite Engenharia. Ele me perguntou o seguinte: diante dessa dinâmica tão estável, como a gente consegue priorizar pagamentos? Para mim, essa foi uma pergunta sensacional. Como é que a gente pode fazer isso, Rodite? Primeiro, não tem como fazer sem ter uma visualização muito concreta da sua vida financeira. E como é que você faz isso? Separando seus gastos, tudo aquilo que você paga, em custos e despesas. Como assim? Eu já falei em vários outros vídeos, você pode buscar aí, se você está acessando pelo YouTube, você pode ver. Se você está na versão em áudio, você também pode buscar aí na nossa playlist, que você vai achar um pouco sobre custos e despesas. E como eu disse anteriormente, custos e despesas nada mais é do que a separação de tudo aquilo que é essencial para o seu negócio para aquilo que você acaba onerando o seu negócio, mas não necessariamente é fundamental para você girar. Vamos dar um exemplo. Uma empresa de software, eu acredito que inclusive foi o último exemplo que eu dei, ela precisa de servidor para operar, porque sem servidor ela não consegue criar aplicativos, softwares para a entrega do seu cliente. Então o servidor é um custo para essa empresa. Agora, se a gente pensar, por exemplo, numa empresa de software no mundo tão atualizado de hoje, talvez escritório não seja um custo, seja uma despesa, porque não é essencial para ela produzir. Como assim? Onde ela vai produzir? Ótima pergunta, já vou te adiantar se você está pensando isso. Ela pode produzir de casa. Por isso, escritório não é um custo, é uma despesa, porque ele não é essencial para a entrega. O servidor, sim. Sem servidor, você pode querer trabalhar de onde você quiser, mas você não consegue entregar o seu produto final. Da mesma maneira, se a gente pensar numa indústria química, um químico dentro de uma indústria química é um custo, é um trabalhador que sem ele não tem processo de venda, porque é ele que faz a produção e sem ele não tem como produzir. Agora, se a gente pensar no analista financeiro, do ponto de vista estratégico, é claro que a gente tem que dar o devido valor a todas as funções, mas do ponto de vista estratégico, o analista financeiro ele consegue ser substituído por uma empresa terceirizada de finanças, ou até mesmo o próprio gestor pode fazer a parte financeira, ele pode aglutinar em outro setor, então ele acaba sendo uma despesa, porque o químico, sem ele, a gente para de girar a roda, né? A gente para de faturar, a gente para de entregar. Com o analista financeiro, não. É claro, mais uma vez, lembrando que a gente tem que dar o devido merecimento para os analistas financeiros, né? Afinal de contas, são eles que deixam nossas contas certinhas. Mas, do ponto de vista geral, para uma tomada de decisão, conseguir visualizar essa dinâmica de gastos sendo custos e despesas é fundamental para você conseguir escolher quem pagar. E é claro que você acaba optando por tudo aquilo que está dentro do seu custo. Porque se, por exemplo, você deixar de pagar um fornecedor da sua matéria-prima, que ele com certeza vai estar dentro de custos, você para de vender. Você não tem matéria-prima para produzir e vender. E aí o que acontece? Sua empresa para. E ela, por consequência, vai à falência. Então você precisa priorizar tudo aquilo que é ligado à sua atividade fim. É muito importante isso. Eu também costumo dizer que dentro dessa escolha, os colaboradores acabam sendo também muito importantes, porque eles são sua força produtiva, né? Empresas nada mais são do que a união, um conjunto de pessoas. E se essas pessoas param de trabalhar, você também para de operacionalizar. Então é muito importante entender isso também. Além do que, o passivo trabalhista é um dos maiores males que você pode ter dentro do seu negócio, porque ele realmente é muito forte no Brasil e com certeza você não quer sofrer nenhum tipo de processo, porque é muito doído. Beleza? Essas foram as perguntas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar um DM pelo Instagram, ou pode fazer algum tipo de comentário. Se você está na versão vídeo, pode comentar aqui no YouTube, aqui embaixo. Se você está na versão áudio, pode me buscar no Instagram e me mandar um DM que a gente responde. Agradeço muito aí as perguntas, foram extremamente pertinentes. E se fez sentido para você, por favor, curte, compartilha com seus amigos, porque isso é muito importante para a gente. A gente faz isso com muito suor e com muito amor, esse conteúdo para levar para todos vocês. Então, muito obrigado, até a próxima e a gente se vê em mais um Mentoria 0800.